Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos todos juntos estudarmos com o coração aberto, abrindo as possibilidades para que a espiritualidade nos auxilie nesse momento tão importante da nossa vida. Nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, abraçando a todos os nossos web amigos da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que nos trazem essa audiência bendita, amigos da Casa de Kardec, que estão acompanhando a transmissão através do site www.feac.org.br, como também através da transmissão feita pela plataforma do YouTube e do Facebook. Também abraçamos aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, abraçando a todos os coordenadores da rádio e, enfim, nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos hoje com o tema: Como se encontram os espíritos desencarnados? Vamos trabalhar as questões de número 227 a 230. Mas nós vamos ter como a base do nosso estudo de hoje os primeiros movimentos do sermão profético de Jesus registrado por Mateus. Nos 2 primeiros versículos eu vou fazer a leitura. O texto diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pedra sobre pedra que não seja derribada. Então vamos começar a derribar as pedras? Lá na frente a gente comenta o versículo. Bom, gente, então vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos com a leitura da questão 227. Kardec formula assim aos espíritos. Vamos lá. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Abrindo um pequeno comentário. Espíritos errantes, conforme a gente tem estudado aqui, são os espíritos que se encontram na erraticidade. Ou seja, espíritos que estão no mundo espiritual. Significa que estão errando lá, não. É apenas para definir essa questão da erraticidade. Espíritos ainda sujeitos à necessidade da reencarnação. Porque os espíritos puros que não precisam mais reencarnarem, eles já estão numa outra dimensão, numa outra condição. Então, continuando. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Resposta. Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem os discursos dos homens, esclarecidos, e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles.
E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Um breve comentário nosso. Aqui tem uma questão importante que o Espírito de Verdade, os representantes de Jesus, trouxeram para Allan Kardec. Eles falam assim, que eles não estudam como nós. Aí eu já, naturalmente, já vou abrindo uma reflexão quanto ao método. Então, o método de ensino no mundo espiritual é diferente do nosso. O que nos faz pensar sobre a qualidade do nosso nível de ensino. Mas eu posso também seguir uma outra vertente. Também afirmar que eles têm outras matérias para estudarem do que nós aqui na Terra. Aí o texto vai dizer que eles estudam o passado. No literal aqui, nós podemos dizer que nós não estudamos o nosso passado. Porque não temos informações suficientes para mergulhar no contexto das nossas vidas pregressas. O passado aqui é nesse sentido. Aqui na Terra a gente ensaia estudando o passado, mas lidando com a história. A história da humanidade, por exemplo, a história dos povos. Que estudamos para aprender com a própria história e evitar cometer os mesmos erros. Aprender com as experiências para darmos passos mais seguros. Mas a história que nós estudamos aqui, ela já é complexa porque ela foi escrita muitas vezes com olhos que caracterizam o interesse do escriba que deixou registrado. Então a história pode ter sido escrita com interesses e não apresenta a veracidade dos fatos. Então isso é só para a gente pensar. Então quando você lê um livro que está contando uma história de um país, etc., leia, mas procure ler outros autores também. Isso é para quem é historiador, para quem gosta, enfim. Mas o que importa para nós aqui é a vida no mundo espiritual. Porque eu cometi uma falha aqui, não abri para vocês que estamos no capítulo 6º da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é intitulado Vida Espiritual. Então os espíritos observam, aliás, eles estudam o passado e procuram meios de elevar-se. Então o estudo é para o progresso. O objetivo é esse. Então nós vamos depreendendo que estes espíritos, que por sinal se encontram ou na terceira ou na segunda ordem, são aqueles que precisam da reencarnação, depreendemos naturalmente que eles são espíritos imperfeitos. Ficou claro? Porque se estão estudando é porque não sabem tudo. Porque os espíritos já graduados, já numa condição de espíritos puros, eles já dominam as matérias no seu sentido relativo ao nosso contexto. Tá? Então o estudo deles é em outro nível. Porque o progresso nunca para. Até os espíritos que estão no grau máximo é um grau referente à nossa condição. Porque o grau máximo desses espíritos puros é um grau ainda, vamos dizer assim, atrasado perante um outro tipo de hierarquia que a gente não vai entrar nela, porque senão nós vamos ficar malucos. A gente não tem elemento para discutir as esferas superiores. Mas os espíritos são claros em dizer que perfeito só o é Deus. Então todos os espíritos estão em processo de progresso. Porque é lei divina e ela nunca para. O espírito nunca atinge o clímax total, absoluto. Porque senão o espírito vai se tornar Deus. Ele vai se comparar ao próprio ser, o próprio espírito perfeito. Ficou claro aí? Então quem estiver acomodado achando que já sabe, repensa. Repensa.
Vamos continuar, nós estamos falando dos espíritos. Então, eles observam o que se passa nos lugares que percorrem. Olha que extraordinário. Eles estão no mundo espiritual, eles estão na infinitude. Se nós gostamos tanto de observar os lugares que nós conhecemos, não é? É tão bom relembrar onde que nós fomos. E a gente vive. Obviamente, dentro das nossas condições monetárias, econômicas, a gente não pode ir em todo lugar que a gente gostaria. Talvez uma pessoa aí supermilionária, ela pode viajar aí para onde que ela quiser. Mas ela não pode entrar em todo lugar, porque nem todo lugar é dado a abertura só pelo dinheiro. Então, se eu for num grau máximo de possibilidade, o indivíduo vai ter alguns limites. Certo? Se a gente começar a abrir os horizontes para pensar em ir para fora do planeta, aí o negócio já começa a ficar mais difícil. No caso dos espíritos, não. Eles podem. Eles podem percorrer o espaço. Obviamente com restrições. De acordo com a evolução do espírito. Então, se a gente desencarnar amanhã, nós não vamos poder ir em todo lugar. Tem lugares que nós não acessamos. Não tem a parábola das bodas? Muitos são os convidados, aquela história que Jesus nos coloca. Então, não é que existe privilégio no universo, Deus é caprichoso, não. Você tem que ser amiguinho do rei. Aqui na Terra, o negócio é ser amigo do rei. Você entra para uma instituição aí, lá no centro espírita, você é amigo do presidente. Daqui a pouco eu consigo tudo. E tem lugar que funciona, viu? O presidente ou os diretores adoram ser aclamados. Mas isso não é espiritismo, não. Isso é política rasteira. Cristianismo tem política nesse sentido, não. Mas, o que acontece? No mundo espiritual, nós temos possibilidades de acordo, então, com a nossa evolução. Merecimento. Então, no mundo espiritual, o que vale é a meritocracia. Conquista moral, virtude, passaporte. Dificuldade com os quistos que nós temos na alma, impedimento. Não garante passaporte, não. A gente costuma até ter a possibilidade de viajar, vai ali, vai acolá com um benfeitor. Ele pode nos levar, porque ele é educador, ele recebeu um indulto lá, você não pode levar ele lá. Aí nós vamos poder passear mais um pouco. Mas chega lá no lugar que ele for nos levar, ele também vai saber que nem todo o espaço nós podemos adentrar. Ficou claro aí, gente? Isso é muito importante para a gente refletir. Então, sempre estaremos diante de méritos e possibilidades. Você não necessariamente possa ter mérito, mas você pode ter uma possibilidade, uma chance para você entrar, ver como é que é, depois sair para trazer o aprendizado para você. Então, esses aspectos aqui são importantes. E tem aqui uma outra frase valiosa, que os espíritos, no processo de aprendizado, também aprendem com os homens. Kardec é extraordinariamente sábio. E ele deixa esse texto assim para nós, muito bem definido, da fala dos espíritos. Porque se existe hierarquia aqui na Terra, lá também. Porque o homem desencarna, ele não adquire sabedoria plena. Nós não estamos falando que vamos estudar no mundo espiritual? Que lá tem espíritos estudando? Então isso aqui diz para nós o seguinte, que lá no mundo espiritual existem espíritos que podem estar numa condição inferior ao que está aqui encarnado. Entenderam aí a escala? Então por que desencarnou não sabe tudo? Desencarna, nós vamos chegar no mundo espiritual com o conhecimento que nós temos. Com a maneira de ver a vida
no seu sentido espiritual, não estou falando a maneira de ver no seu sentido espacial, entender como é que é lá o mundo de lá, o mundo de cá, não. Estou falando no sentido de concepção de valores morais. Nós vamos chegar lá no mundo espiritual e vamos lidar com essa realidade. Então, se o espírito é um espírito com mais dificuldades, mais infantilizado, ele vai chegar no mundo espiritual e vai continuar na mesma condição. E ele pode ter a oportunidade de retornar na condição de espírito. Não estou falando de retornar reencarnado, não. Ele está desencarnado, ele volta para o ambiente em que está os homens, que se encontram os homens vivendo aqui como nós. Se ele vai, por exemplo, ter oportunidade de estar próximo dos homens que têm mais conhecimento, ele vai aprender com esses homens. Certinho? Mas ele também pode aprender num outro sentido. Ele pode estar na mesma faixa daqueles que estão aqui encarnados. Mas como agora ele está numa condição de espírito, ele vai ter uma visão que ele não tinha quando estava aqui. Por exemplo, Nicolau, do seu lado tem uma senhora. Não estou dizendo a sua amiga encarnada, não. Essa senhora que está sentada nessa cadeira aí, que você, a princípio está vazia. Você nem olhou, Nicolau? Eu fiquei com a expectativa que ele olhasse, mas ele não olhou, não. É porque ele entendeu a minha mensagem. Porque tem gente que olha, até assusta. Cadê Carlos Alberto? Mas eu quero dizer o seguinte: se a gente tivesse a clara evidência que alguns médiuns possuem para ver o mundo espiritual, com certeza a nossa maneira de ver a vida seria diferente. O nosso comportamento, muito mais. Imaginem vocês se a gente pudesse identificar os espíritos que entram nas nossas conversas, na nossa ambiência de convivência. Imagine se a gente começar a enxergar espíritos aqui agora, trafegando nesse ambiente. Nós vamos ter algumas dificuldades. E aqui eu quero dizer para vocês que temos espíritos que estão aqui a todo vapor. Técnicos, médicos, psicólogos. Eles estão cuidando de... Eles não estão parados aqui sentados, estáticos, não. Não é? Se a gente começar a observar eles trabalhando, a gente não ia assistir a reunião. Nós ia começar, opa, o que ele vai fazer agora? Imagina a gente observando um espírito cuidando da coluna da Denise aqui agora. Ele é acupunturista, colocando agulhinha nas costas da Denise. Imagina, vocês iam prestar atenção na reunião? Imagine ela. Ela ia dar conta de acompanhar o evangelho? Eu estou falando num ambiente assim, super tranquila. Imagine se nós tivéssemos acesso, por exemplo, se a gente tivesse um espelho, ou assistisse um filme, uma gravação, do nosso comportamento, no seu sentido do nosso pensamento, gerando energia, essa energia sendo captada por um ser espiritual e esse ser espiritual se aproximando da gente. Isso a gente não vê. Não é verdade? Ou tem alguém aqui clarividente? Aliás, os clarividentes têm um grande desafio quando estão evangelizados. Quando não estão, tem muitos que estão internados no hospício. Certo? Não é simples, não. Agora, o médium evangelizado é um sofrimento. Imagina um médium evangelizado vendo uma entidade espiritual assediando um ente querido. Sugando-lhe energias. O médium evangelizado passa por muitas dificuldades, porque ele não pode fazer nada, a não ser oração. Ele pode ajudar, dar um passe, mas ele não pode interferir. Isso é o médium evangelizado. Mas a providência divina não dá
um óculos permanente para os médiuns. Tem muita gente que acha que o Chico Xavier era clarevidente 24 horas por dia. É óbvio que não. Senão, coitado. Com a ostensividade que ele tinha, ele já sofreu tanto. Imagina se ele tivesse o tempo todo vendo o espírito. Imagina ele, o médium, tendo todo acesso a disfunções, anomalias, doenças. No caso do Chico, ele tinha família. Ele tinha pessoas que ele amava. Quando, por exemplo, uma das irmãs dele desencarnou, Arnaldo Rocha me contou essa história, foi belíssima, embora muito marcante para eles. O Chico foi dito para ele que a irmã dele precisava de cuidados. E da maneira que foi colocada, ele deduziu que coisa boa não vinha. Aí eles vão auxiliar, enfim, a história é longa. Até que a última, quando ela desencarnou, alguns dias antes, ela veio do interior de Sete Lagoas, ficou hospedada lá com eles, lá em Pedro Leopoldo. Arnaldo nos conta, e eu escutei isso também da Lucília, irmã de Chico, num encontro que nós tivemos lá, os dois relembrando o fenômeno, o fato. Chico ficou muito emotivo porque ele sentiu que a situação era complexa. E aí, eles vão ministrar, fizeram uma prece, ela no quarto, muito, muito fraquinha, e os espíritos intercederam por ela, e houve um fenômeno de materialização belíssimo. Eu lembro da Lucília contando. Arnaldo, você lembra? O quarto mais ou menos escuro. Aí nós começamos a sentir cair sobre nós algumas coisas estranhas, meio molhadas, úmidas. Aí quando eles foram se dar conta, eram pétalas de rosa. Aí a Lucília contando. Você lembra, Arnaldo? Saía da boquilha da lâmpada. Junto a lâmpada tem a boquilha. Dali saía pétalas de rosa. Aí o Arnaldo falou assim, isso deu um trabalho para você, hein, Lucília? Arnaldo, você lembra? Nós tivemos que buscar vassoura depois e juntei um saco de pétalas de rosa. As pétalas de rosa caíram sobre eles, especificamente mais concentrada no enfermo. E ali Arnaldo viu a cena, Arnaldo deduziu, vai desencarnar. Era uma preparação para a desencarnação. Ali eles viram, não como médiums, o Chico vendo o mundo espiritual. Não, foi materializado o mundo espiritual para os encarnados. Era o Arnaldo, a Lucília, tinha mais parece que 2 pessoas com eles. Todos eles ficaram encantados. Depois foi uma festa em casa. Família toda com aquele saco de pétalas de rosa. Então isso é materialização. Então existe esse tipo de mediunidade. No caso, os espíritos transportaram matéria. Enfim, não vamos dissecar demais não, porque senão a gente muda o contexto. Então fenômenos como esse são raros. Chico passou uma vida inteira vivendo esses fenômenos na trajetória dele. Mas o Chico trabalhava. O Chico tinha as atividades, o Chico se alimentava. Esse momento não era um momento de mediunidade, não. Porque isso iria conturbá-lo, com certeza. Agora imaginemos 99% da humanidade que caminha sem viver, conhecer e, portanto, sem poder concluir, fazer deduções de ordem filosófica ou moral. Porque o mundo que nós vivemos, o objetivo nosso é estar aqui. Porque aqui é um estágio.
Mas as revelações espirituais nos visitam para nos inspirar a lembrar intuitivamente que a nossa destinação é o mundo espiritual. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. E ao retornar para lá, nós vamos levar as experiências e vamos deixar aqui uma história. A história que nós vamos deixar aqui, ela vai ter uma importância para aqueles que convivem conosco, seja no âmbito positivo ou negativo. Mas a sua realidade espiritual vai com você. Sua maneira de ver, de sentir, de pensar. Então, nós estamos diante de espíritos que convivem conosco. Se nós acreditamos ou não, não altera o valor do euro, nem do dólar, porque os espíritos convivem conosco. A lógica já nos mostra isso. Comprovações já existem para muitos. Eu não acredito, não. A minha realidade é essa. Então, eu não acredito, não. Eu tenho certeza. Eu lido com isso. Eu lido com esse fenômeno. Por isso que nós estamos aqui. Eu cheguei no espiritismo movido por mediunidade. Ouvir, sentir, cheirar, captar, conversar, dialogar com o mundo espiritual, desde que eu me entendo por gente. Cheguei no espiritismo por isso. Em tese, né? Em tese, porque eu vim para cá movido por uma coisa que eu não sabia o que era, hoje eu já sei. Que é o meu compromisso em estudar a doutrina espírita, para a doutrina espírita me esclarecer quanto à minha destinação. E por estar estudando o espiritismo, minha responsabilidade aumenta, porque eu tenho que pensar mais lá do que aqui. Mas eu não posso deixar de pensar aqui. Porque senão quem paga minhas contas? Como é que eu faço com meus filhos? Como é que eu vou lidar na sociedade? Então eu me ajusto, mas eu não posso ser escravo. A maioria da humanidade se torna serva do contexto social. No nosso relacionamento, nós nos tornamos empregados dele. Não é verdade? Nós trabalhamos muito em cima das obrigações. Nós muitas vezes queremos domínio. E para dominar, você se deixa dominar. Não tem uma história assim? A sociedade é um jogo. A vida na Terra é uma competição. Toma lá, dá cá. A nossa mente é formatada para isso. O mundo materialista exige de nós lutar contra essas questões que elas se tornam consolidadas na gente sem a gente perceber. Por isso é que a gente estuda em doutrina espírita, com Kardec, por exemplo, a questão 783. Olha que extraordinário. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então nós estamos num processo de progresso lento e natural. Mas quando nós obstamos, criamos dificuldade para que o progresso se faça, Deus sujeita o homem. Como é que Deus sujeita o homem? Deus vai apertar um botãozinho e agora é assim. Isso é uma figura. Uma figura didática, uma imagem muito representativa. Porque Deus não fica acompanhando cada um de nós, não. Deus é a inteligência suprema do universo e o amor dele regula, sustenta e equilibra através das suas leis, desde o micro até o macrocosmo. A lei é uma só. É a lei do progresso. A marcha do progresso, ela impulsiona. Ela impulsiona. Se nós deixamos de gravitar para ser impulsionado,
nós vamos ser naturalmente confrontados por essa lei. Por isso é que manifesta-se a dor. Como que nós podemos dificultar a marcha do progresso? Eu separei aqui. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Vou ler só um trecho, que ela é longa, a resposta. Qual o maior obstáculo ao progresso? Qual que é o maior obstáculo? Resposta dos Espíritos para Kardec. O orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Então nós estamos o tempo todo avançando intelectualmente. Você está tendo informações e você está sendo convidado para trabalhar com essa informação. Você vai desenvolver sua inteligência. Aí eu vou dizer, a inteligência emocional, intelectual, a inteligência humana, exata, a inteligência de habilidades motoras, tudo é inteligência. Existe inteligência social. Qual que é a inteligência social? Aprender a conviver. É um tipo de inteligência. Vocês sabem que existe inteligência espiritual também? O indivíduo pode ser campeão em todas, mas se ele não tiver desenvolvido a inteligência para entender o que vem a ser a parte espiritual, ele vai ter um déficit muito grande. Tem outras pessoas que têm uma inteligência para captar coisa espiritual, que é uma coisa absurda. Mas, por exemplo, tem dificuldade de... A sua inteligência ainda precisa ser trabalhada no campo social. Não sabe pôr em prática. Entende aqui o Livro dos Espíritos, que é uma beleza. Mas na hora de conviver, troca os pés pelas mãos. Lembra que nós discutimos aqui no nosso estudo, segunda-feira, sobre incoerência? O que é incoerência? Na verdade, é a incapacidade de colocar em prática aquilo que se idealiza, que se escolhe como meta. Aí a gente fica incoerente. Pautada sempre a incoerência no orgulho e no egoísmo. O egoísmo é filho do orgulho. É uma mensagem belíssima que nós vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Egoísmo é filho do orgulho. É uma mensagem do Espírito benfeitor Emmanuel. Então, egoísmo e orgulho caminham de mãos dadas. Caminham de mãos dadas. E aí é que nós vamos enfrentar tantas dificuldades. Mas voltando aqui. Então, no mundo espiritual, o orgulho e o egoísmo nós vamos levar para lá. Nós trabalhamos com eles aqui, mas essa marcha do progresso ela vai se estender para lá. Esse é o ponto que nós precisamos de trabalhar com muita calma. E isso destrói todo o edifício que foi construído na base da fé cega, do que é sobrenatural, místico. Então tem pessoas que estão em processo de desencarnação e procuram religião para garantir uma estada melhor do lado de lá. Isso é mais comum do que se imagina. A gente busca a cura, porque é um direito inalienável nosso buscá-lo. E temos que lutar contra a doença mesmo. Faz parte do instinto de conservação. Mas eu não estou aqui na verdade, para curar o meu corpo e desprezar a possibilidade do crescimento íntimo. Por isso é que a dor muitas vezes nos ajuda. Nós viemos aqui para buscar a cura física. Chega aqui, os espíritos nos atendem. Parcialmente, podem nos atender plenamente. Porque apresentamos merecimento. Mas o mais importante não é a cura do corpo, é a da alma. Porque o que nos deixa enfermo é a doença que nós trazemos no nosso espírito. Orgulho e egoísmo. Muito câncer é alimentado pela nossa incapacidade de perdoar. Sabiam disso? Tuberculose, doenças das mais variadas. Tem a causa no nosso psiquismo, a nossa maneira de lidar com a vida. Alimenta a angústia. Promove
promove esses sentimentos de, vamos dizer assim, de cobrança. Isso tudo vai te fazendo mal. Não é? Melancolia. São estados de alma que, quando sustentados, podem nos trazer doenças gravíssimas. Aí podemos desencarnar, podemos até ser curados em tese de uma doença física, mas se você continua mantendo aquilo que fez com que você adoecesse, é natural que a doença volte. Ou existem casos que a doença, na verdade, o indivíduo resolve a questão no coração, mas foi tão forte o implemento da doença que a doença vai levá-lo à desencarnação. Mas ele costuma chegar no mundo espiritual renovado, numa outra situação psicológica, já se preparando para entender o mecanismo da vida e ser testado quando voltar para não repetir. Porque não basta resolveu e ponto. Depois tem que passar pelo testemunho. O testemunho é que vai garantir se a gente venceu ou não. Entenderam? Quer falar? Gostaria de ter uma participação aqui do Daniel Rosa de Assis de Goiás. Ele disse assim, como se diz o ditado, o que ligamos no corpo físico, ligamos no plano espiritual. E o que desligamos no plano físico, desligamos no plano espiritual. Será a nossa realidade que vislumbraremos lá? Sem dúvida. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? Questão 228. Quer que repete? Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? É o que o nosso amigo trouxe aí. Nós estamos dizendo aqui que sim, antecipei. Agora vamos para o texto. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, o corpo, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem, que é a dos espíritos puros. Os espíritos puros, vamos repetir, se livraram do corpo físico, mundo espiritual, numa outra situação. Agora, as más paixões que caracterizam a nossa condição de espíritos inferiores, na verdade, vão acompanhar o indivíduo do mundo espiritual. Ficou claro aí? Questão 229. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Olha que pergunta extraordinária. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Eu vou falar do encarnado. Daqui a pouco eu volto para os espíritos. Nós já estamos reconhecendo. Vamos fazer uma meia-culpa. Nós já estamos entendendo quais são as nossas más paixões? Sim ou não? Sim ou não? Nós vamos pensar. Nós estamos aqui. Uma reunião de evangelho. Há alguns minutos atrás, nós lemos aqui a questão 793, 795. Nós falamos, inclusive, do orgulho e do egoísmo. Quando nós estamos estudando essa matéria aqui, orgulho e egoísmo é do espírito lá de fora? Não. Embora o livro dos espíritos aqui está tratando do orgulho e do egoísmo dos espíritos, lá do mundo espiritual, mas nós temos que aprender espiritismo.
Espiritismo não é para os outros. Por mais que hajam narrativas do que os espíritos estão passando, encarnado ou desencarnado, romances, histórias. Todas as vezes que eu estou lendo uma história, um caso que envolve terceiros, a importância disso não é saber a história do que está acontecendo com o outro, não. É o que isso reflete em mim. Porque senão eu não vou estar entendendo o que é espiritismo. Então, na verdade, eu estou na casa espírita para reconhecer as minhas más paixões. Se não for assim, eu não estou entendendo o que eu estou vindo fazer aqui. Se eu não sentar nessa cadeira, fazer uma meia-culpa e falar assim, Senhor, me esclarece, por favor. Tem sentido eu vir aqui, não. Ah, Casalvino, mas eu gosto do povo. Eu gosto da palestra. Então tá bom, continua vindo. Mas eu espero que você mude. Porque senão você está na periferia. Você vai continuar precisando de ajuda. Alguém aqui quer continuar precisando? No sentido, precisar de ajuda, a gente sempre vai precisar do mundo espiritual superior. Mas nós estou falando aqui de dependência. Até quando que alguém vai ter que me dar comida na boca? Até quando eu vou precisar de alguém calçar a minha chinela? Meu avô falava assim, minha chinela. Achava bonitinho. Até quando alguém tem... Não é tão bom a gente ter autonomia? A gente poder fazer? É complexo. Então, quando a gente perde a mobilidade, que a gente perde a autonomia, ao invés de eu ficar reclamando ou me ancorar, eu preciso de entender o que está acontecendo. É uma questão básica da evolução. Por quê? A nossa alma ela tem sede de saber. Isso já tem, a ciência já tem pesquisas belíssimas nesse sentido. Todo ser humano tem necessidade de saber, de aprender. Então o progresso intelectual, conforme nós lemos aqui, ele não para. O que pode estagnar é a nossa desenvoltura moral. Pode. Porque com orgulho e com egoísmo nós sofisticamos. É o que os Espíritos trabalham aqui para a gente no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o orgulho e o egoísmo, eles patrocinam atitudes, estados de alma que denigram, que deturpam, que desvirtuam o nosso desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, o orgulho e o egoísmo, na verdade, eles favorecem a esperteza e o interesse pessoal. Esperteza. Uma coisa que a gente fala muito aqui no Brasil, né? Levar vantagem em tudo. Por que nós queremos levar vantagem em tudo? Porque nós estamos pensando só em nós mesmos. Não é verdade? Não é verdade? O ser esperto aguça nosso orgulho de ser superior ao outro. A vaidade que quer ser, que favorece que a nossa personalidade seja admirada, aplaudida. Nós estamos falando aqui. Se vocês quiserem estudar esse texto, vocês vão achar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Agora, pelo contrário, vamos falar da caridade. A caridade, o que ela propõe para nós? Olha que extraordinário. A
isso é uma equação que nós vamos achar aqui numa lição de Pascal, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar que o amor é um fulcro de irradiação. O amor condensa, no dizer dos espíritos, para ser mais rápido, Lázaro, o benfeitor espiritual, define que o amor, olha que beleza, é um sol interior que ele condensa as aspirações e a revelação. Eu vou explicar isso. Revelação. O que é revelação? É do revelar, tirar o véu. O amor proporciona a retirada do véu. Por aspirações superiores. Então, só nos será esclarecido, vou falar clareado, pode ser? Pode, né? Só seremos clarificados, o nosso entendimento só irá se abrir por conta das nossas aspirações superiores. Motivação. Sentimentos nobres. Quando nós estamos em faixas inferiores de evolução, o nosso amor ele é instintivo. Primeiro o instinto. Depois do instinto, surge. Nós vamos trabalhar num contexto de sensações e emoções, que vão, na verdade, abrindo para nós a nossa consciência. A inteligência já em fase de despertamento, com vistas a um progresso que um dia vai fazer com que o amor se transforme numa luz que irradia para todos, não só para nós. Quanto mais amarmos, mais nós vamos clarificar a nossa intimidade e vamos compreender que nós precisamos de vencer tudo aquilo que nos distancia dessa luz. E como eu falei alguns minutos atrás, o que me afasta é uma doença que eu mesmo alimento: orgulho e o egoísmo. O animal, por exemplo, ele não tem orgulho. O animal não é egoísta. Os animais mais próximos nossos, eles possuem o quê? Necessidade de preservação, certo? Então se alimenta para ter energia. Completou a necessidade, ele para de se alimentar. Não é assim? A leoa traz a caça. O leão acomodado, né? É a leoa que caça. Ela traz a caça. Aí, não é? Eles vão se alimentar da caça. Olha, se todos estiverem satisfeitos, o que sobrar fica para os outros animais que ficam ali aguardando que o banquete dos leões termine. Não é assim? Então, os animais trabalham dentro de um contexto de necessidade. Só que, naturalmente, a necessidade que está ainda muito envolvida com as sensações, elas aguçam no ser primitivo, no homem primitivo, aguçam nele a chamada paixão, o gostar do que está fazendo, que começa a projetar a inteligência. Então, quando eu gosto do que eu faço e vou me aprimorar naquilo que eu gosto, na verdade, eu estarei crescendo, evoluindo naquele sistema e, naturalmente, eu vou adquirir requintes. Eu vou sofisticar e vou aprender a fazer e cada vez farei mais elaboradamente, dizendo, com mais requinte. Eu sei como faço. Aí, quando a gente chega naquele plano que a gente já faz por automatismo, que você não precisa de pensar muito,
Aí a gente fica querendo curtir muito mais o sabor. E aí, quando nós começamos a ficar muito felizes com o sabor, com o prazer, nós começaremos a enovelar num contexto evolutivo das causas e dos efeitos. Então eu gosto de fazer, então eu vou fazer. Mas a vida vai me mostrar que é bom fazer, mas que tudo que a gente faz tem um limite. E todas as vezes que nós excedermos no limite, nós teremos uma resposta chamada dor. Então, a dor, na verdade, ela funciona para que a gente entenda que há limites nesse fazer. Que se a gente descobre que é bom, faça. Mas se você exagera no que é bom, na verdade, você, eu, todos nós, estaremos sendo chamados para voltar ao fulcro do amor, que é essa onda irradiadora, e trabalhar num contexto de uma justiça que equilibra, que vai te trazer bem-estar, mas numa medida cabível. E como é que a gente vai aprendendo tudo isso? Quando a gente vai chegando na fase hominal, que a gente vai caminhando num campo dos interesses, inclusive, que nos aproximam dos seres, dentro da chamada afinidade, nós iremos conviver. E convivendo, nós teremos a oportunidade de ficar mensurando o que a gente faz. Por isso é que Jesus disse que nós não devemos fazer, ou melhor, faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Porque se nós fizermos ao outro aquilo que nos incomoda, não é? Na verdade nós estaremos incomodando o outro. E é muito interessante porque a gente sai desse ambiente que até então eu estava falando do prazer, da sensação, do alimento, da preservação, e nós começamos a discutir agora a questão da preservação e da evolução como espíritos, que temos responsabilidade. Porque à medida em que a gente vai entrando, saindo da fase de homens, intelecto, para entrarmos na fase de espíritos em busca da moralização, as questões básicas do homem primitivo já não são mais relevantes para nós. Ficou claro? O que passa a ser importante para a gente é exatamente aquilo que fomenta as nossas necessidades atuais, que tem mais a ver agora com o coração. Nós já sabemos como é que faz, não sabemos? A humanidade já desenvolveu aspectos da intelectualidade que nos dá, por exemplo, mecanismos, instrumentos, condições. Isso para nós já está tranquilo. Mas qual que é o problema da sociedade agora? É discutir o moral. A necessidade das pessoas hoje na humanidade é estar trabalhando ao nível da justiça. O que é certo, o que é o errado. Justiça e direito. Né? Justiça no seu sentido filosófico. Direito, aquilo que estabelece as regras, as leis. Então a gente fica assim, meu Deus, está escrito, pode fazer, mas não está certo. Essa é a nossa discussão. Está lá aquelas discussões, aquelas guerras, por exemplo, no Oriente Médio. Desde que a gente entende como humanidade, desde os tempos de Jesus, desde os tempos dos judeus, dos hebreus, tem guerra lá naquela região. Por que isso já nos causa assim, tanto asco, né? Tanta misericórdia? Vamos falar diferente. Meu Deus, aquele povo não para de brigar, não?
Porque nós já passamos por lá. Não estou dizendo que a gente já reencarnou lá. Mas aquela situação de guerra, de disputa, já não faz mais parte do nosso contexto. Ou faz? Não, Casalbé, bomba, metralhadora, não dá. Ok. Mas nós podemos agora estar discutindo outro tipo de contexto de disputa. A disputa intelectual. Pegaram aí? Ou seja, nós vamos nos graduando, nós vamos evoluindo quanto seres, quanto humanidade. E, na verdade, nós estamos agora chegando numa situação em que a discussão ela começa a nos aproximar cada vez mais da causa que motiva. Porque os motivos vão variando de acordo com a evolução dos espíritos. O que nos faz, por exemplo, ser egoísta? Os espíritos ensinam no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o homem vai ficando viciado em ser egoísta, se o animal não era? O egoísmo, na verdade, é uma reação que brota do indivíduo, uma reação, em tese, natural, de conservação. Porque ele está numa convivência onde o outro só pensa nele. Aí você fica assim, você tenta, mas o outro não quer saber. Então, por um processo reativo natural, você fala, então eu também não vou ser assim. Ajuda lá. Eu não, ela não me ajuda. Estou falando de uma forma muito simplista, para a gente entender. Eu não posso fazer isso, porque senão isso é fria. Nas escolas, a gente não começa no ambiente dos meninos, né? Você não dá mole não, porque o povo pisa em cima. Não tem umas histórias assim? Então tá. Então nós estimulamos os nossos filhos a saírem de casa com uma espada na mão. Porque ele vai sofrer bullying na escola. Observem bem como que é complexo. Como que é complexo. Nós formatamos a mente dos meninos, dos educandos, porque nós somos frutos de uma sociedade em decadência. Nesse contexto do interesse pessoal. Aí, o que tudo isso, na verdade, vai proporcionando, então? A revelação, afirmam os espíritos, na verdade é reconhecer, é ter convicção do que nós trazemos na nossa essência espiritual. Então eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui, para os amigos que estão em casa. O espiritismo não é novidade para ninguém. Casalberto, eu comecei agora. Tem novidade nenhuma, minha filha. Você não vai ver nada de novo aqui. Sabe por quê? Porque o livro dos Espíritos, ele explora, ele revela, ele abre uma realidade que é sua. Ela está confusa. Ela ainda não está clareada, vamos dizer assim. Ela não está lucificada. Mas qual que é a sua realidade? Você é espírito. Você não nasceu a primeira vez. Você não morreu uma vez. Você está numa sociedade vivendo com alguns membros, alguns espíritos afins, outros mais ou menos, e outros antipáticos. Os afins é porque há conquistas. Laços que se fortaleceram. Afinidade, ela é construída. Ninguém é afim, diz assim, eu tenho afinidade com fulano, isso é de graça, eu gosto dela de graça. Ela não faz nada e eu já pago o aluguel para ela. Tem assim? Como eu gosto. Mas fulano, não, por favor, quer nem conversa. Aonde há
antipatia, significa que antes houvera simpatia. Por orgulho e por egoísmo, o que era simpatia se tornou antipatia. Ou seja, pisamos na bola na linguagem popular. Quando fala assim, eu não gosto de fulano. Fulano, olha, aquilo não me engana. O que é isso? Vocês se conhecem. Isso é natural. Tem pessoas que o primeiro encontro já é o suficiente para dizer assim, fulano não presta. Aconteceu? Tem acontecido. E olha, eu convivo com ele há 50 anos. Aquilo é pau que nasceu torto, vai morrer torto, e se pegar fogo até a cinza é torta. No mundo espiritual, pensa aí. O perispírito é torto. Na verdade, porque nos conhecemos, ou nos reconhecemos. Só que hoje ele tem outro nome, ele está com outra condição. Ok? E realmente, ele pode estar numa condição de muita enfermidade. Isso não é só a sua opinião. É uma maneira que é percebida pelo grupo. Ok. Mas se tem dificuldade entre vocês, significa que um dia aconteceu alguma coisa que criou um quisto. Uma ferida foi aberta. E quanto mais dificuldade, significa que sangrando mais ela se encontra. Ponto. Mas tem espírito que a gente é indiferente, não tem isso? Na roça a gente fala assim, não fede nem cheira. No sentido assim, se ele está, se ele não está, tanto faz, tanto fez. Em Minas a gente fala assim, né? Porque em alguns casos não houve nenhuma intensidade na relação, ninguém se comprometeu com ninguém, então está tudo 0 a 0. E existem outras pessoas que passam na vida da gente como se fossem fantasmas. Não tem peso, cheiro, cor, importância nenhuma. São espíritos que muitas vezes nós estamos começando a relacionar. Agora, qualquer grau de insatisfação, não é? Ou melhor, qualquer nível de simpatia ou de antipatia, significa que é reencontro. Reencontro espiritual. Então nós estamos aqui estudando isso. O Espiritismo está dizendo para nós que, inclusive, essas relações sociais, familiares, elas também repercutem numa sociedade espiritual de convivência. Convivência. Então existem espíritos que convivem conosco muito mais do que se imagina. No sentido positivo, nós temos os benfeitores espirituais. Cada um de vocês, antes de reencarnar, foi trazido quase que no colo por esses amigos espirituais que se comprometeram e que vão conosco até o fim. Costumam ser eles que vão nos receber na hora da desencarnação. Certo? Como existem espíritos simpáticos, amigos, olha, vou com você, eu vou torcer. Mas são apenas espectadores. De onde nós viemos, das regiões espirituais, existem famílias que estão nos aguardando lá. Graças a Deus, Casalberto, porque aqui está uma luta. O povo só quer me expulsar. Então isso significa que alguém... É verdade. Alguém te espera. Graças a Deus, porque eu achei que era só meu cão. E olha que ele já está quase morrendo, coitadinho. Vou ficar sozinho no mundo. Não, depois você arruma outro cão. Não tem problema, não. Mas, vamos pensar o seguinte, o amor, esse sol que aquece as nossas almas, ele, na verdade, vai trazer para nós, quando manifesto, ou manifestado, ele vai trazer para nós paz e segurança. Ao contrário do egoísmo e do orgulho, que vão trazer para nós guerra e inseguranças. Medo. Medo.
é o que o orgulho e o egoísmo traz para a gente. Então comecemos a pensar. Tem outras coisas que traz também, tá bom, gente? Porque senão daqui a pouco o pessoal já começa a achar que eu estou fechando a questão. Então, o orgulho e o egoísmo, porque na verdade, descanso e segurança é o amor no seu sentido de caridade que traz. Viu, Nicolau? Caridade vai trazer, olha a equação do espírito amigo Pascal. Ele diz que a caridade traz para nós descanso e segurança. Pratica o bem que você vai se sentir seguro. Saia de casa no seu sentido da beneficência, que você, quando voltar para casa, você pode até voltar cansado do trabalho, mas a sua alma vai estar descansada no Senhor. A minha alma se rejubila no Senhor. Não foi o que Maria Santíssima disse para Gabriel, o anjo? Ou o benfeitor espiritual da humanidade? O revelador? Vamos falar do Gabriel como revelador. Todos nós temos Gabriéis na nossa vida. Aquele que revela. A sua missão é essa. Quando nós agimos com caridade, para conosco primeiro, eu digo assim, Gabriel, conta comigo, fechado, junto e misturado. Junto e misturado com os benfeitores. Maria Santíssima, numa linguagem conhecida e nobre, elevada, diz assim: eis-me aqui. Estou aqui, pronta. Cumpra-se em mim conforme a verdade. Que a palavra de Deus é a espada verdadeira. Palavra é espada, ou espada é palavra. Para o caridoso, para aquele que é discípulo de Jesus, para quem é discípulo de César, a espada, ela é empunhada por orgulho e por egoísmo. No jogo utilitarista, mercantilista, do mundo materialista. Certinho? Com Jesus, a caridade é do silêncio. Diante de uma situação que não favorece qualquer tipo de consideração, é silêncio. Quando a situação abre, com Jesus, é o verbo que clareia, que santifica e que inspira. Não é um verbo que aprisiona, que aglutina, que traz para si. Com Jesus, a caridade liberta. Amor é a caridade em expansão. Não vamos confundir amor com caridade. Amor é o fulcro irradiador da vida, que se manifesta também pela caridade. O que é caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência, eu vou resumir, indulgência e perdão. Isso é caridade. Não pense que caridade é só da esmola. Isso é beneficência. Nós estamos falando de benevolência. É a alma que se desprende para atender. Em todos os sentidos. E lembrem que o símbolo do BIP, benevolência e indulgência, ela fecha o ciclo ou abre o ciclo com a palavra perdão. Sem perdão não tem cura do câncer. Sem perdão não tem tratativa para melancolia. Sem perdão não vamos cuidar da chaga do egoísmo. Sem perdão não vamos trabalhar o orgulho. O símbolo do martírio do Senhor Jesus fala para nós aspectos extraordinários do perdão. As últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, o perdão é que fortalece os laços.
Porque na dinâmica operacional nós nos relacionamos, porque no relacionamento é que a gente cresce, que a gente vê o limite e aprende a conviver. Relacionamento com orgulho e egoísmo é um relacionamento capenga. O relacionamento pautado no amor, nas nobres aspirações, o espírito há de receber revelações do que ele precisa de fazer o tempo todo. Então, com caridade, com claridade, o relacionamento se pauta na dinâmica maravilhosa da paz e da segurança. Com orgulho e egoísmo, ou seja, com esperteza e interesses, os espíritos das trevas atuam para enfraquecer os relacionamentos e, naturalmente, destruir a família. Fiz-me claro? Porque a família, na verdade, ela simboliza uma relação superior. Relação superior. Então nós temos a família no seu sentido consanguíneo, mas temos a família no seu sentido espiritual. A família consanguínea é transitória, porque nem sempre na família consanguínea nós encontraremos ou vibramos nas faixas de espíritos afins. Mas estamos trabalhando com espíritos que precisamos de aprender a nos respeitar e trabalhar em conjunto. Por isso que estamos em família. A família é a base da sociedade. A família desviada dos seus princípios, ela reflete esses desvios na própria sociedade. É o que nós estamos enfrentando nesse momento tão delicado, mas tão esplendoroso da nossa evolução espiritual. Queridos amigos, o espírito progride no estado errante, portanto, é a questão 230. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Com isso, olha, observemos bem que extraordinário. É na vida terrena, na vida corporal, que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então vamos voltar àquela, como que a gente fala? A vaca fria. Nós estávamos falando dos espíritos. Voltamos para a terra. Agora vamos voltar para os espíritos. Nós estudamos com Kardec que o mundo definitivo é o mundo espiritual. Ou seja, nós estamos aqui num processo transitório. Ele tem um ciclo, uma demarcação de tempo, vamos dizer assim, e de espaço para a gente evoluir. Então a gente reencarna. Ok. Reencarna para quê? Para evoluir. Colocando em prática os conceitos que foram remodelados no mundo espiritual. Porque nós saímos daqui, tivemos vidas pregressas e chegamos no mundo espiritual para aprender com aqueles espíritos que estão em faixas superiores lá. Estão lembrados que foi o que nós dissemos no início? Então a gente vai conviver com esses espíritos educadores. Nós teremos a oportunidade de ter uma visão mais ampla. Porque aqui na Terra a gente vê de uma maneira horizontal. No mundo espiritual nós olharemos de cima para baixo, simbolicamente. Lá nós verificaremos que aqui na Terra nós vamos conviver com o encarnado e com o desencarnado. A gente chega aqui e esquece disso tudo. A gente tem inspirações, tem intuições. Quando a gente dorme, nós encontramos com os espíritos. Entes queridos ou não. Adversários, podemos encontrar com eles. Pesadelos, noites mal dormidas, podem estar refletindo a ambiência espiritual que nós elegemos na Terra. Quando aqui? Porque se eu maltrato alguém deliberadamente, eu estou, na verdade, agindo contra a minha consciência, vibrando em faixas energéticas que trarão adversidades,
e naturalmente também atraindo espíritos que estão vibrando nas faixas do orgulho e do egoísmo, porque quem maltrata é orgulhoso. É egoísta, está pensando só em si, que se dane o outro. Eu estarei, portanto, entrando num matagal, numa floresta que eu não sei onde que vai dar. Vou enfrentar todo tipo de adversidade. Mas depois de passar por essa senda, eu estarei novamente sendo convidado para voltar para a clareira. A clareira é o mundo espiritual. Para que eu possa ver tudo que eu fiz. Para que eu possa ter noção do nível de responsabilidade, dos efeitos que as minhas atitudes definiram para aqueles que conviveram comigo. Quando eu me deparo com equívocos, porque faz parte do aprendizado, e nós estamos na Terra em busca do aprimoramento, mas convivendo com erros. E muitos dos nossos erros são descobertos depois que a gente fez. Porque até então não tínhamos dimensão das consequências que as nossas escolhas definem. Entenderam aí? Então, meu Deus, onde que para? Não vai parar nunca. O que vai diminuir é a sua margem de erro. Cada vez mais nos aproximaremos da luz. De uma forma gradativa, que é a lei do progresso, vai nos mostrar que é muito melhor estar diante daqueles que sabem mais. Porque estando com eles, nós iremos aprender. E depois que aprendermos, eles terão que partir. E aí eles vão dizer para nós, agora tu terá que conviver com aqueles que sabem menos. E oferecer a luz, que foi uma luta adquirir, a capacidade de agir, de irradiá-la, poder dividi-la com aqueles que sabem menos, ou que podem menos, no contexto dos seus níveis evolutivos. Para quem está vibrando nessa faixa de luz que é a caridade, na sua expressão conjugada com a sabedoria, é uma oportunidade magnânima. Porque estarás colocando em prática o bem que foi aquele colo de mãe que te acolheu um dia. Estará tendo a oportunidade de desenvolver a tua virtude da gratidão, colocando em prática tudo aquilo que recebeste nos momentos mais aflitivos da senda, da caminhada. Então, dividir é um ato de uma beleza extraordinária. Fazê-lo com bondade, sem arrogância, sem presunção. No momento em que tu está ajudando aquele que está numa condição em tese inferior, exatamente estará te aproximando dele e daqueles que já estão em faixas superiores. E você vai aprender que nada no mundo é mais valioso do que dar. Porque lá no primitivismo nós julgávamos que o melhor era receber. Então a equação do Evangelho, que a doutrina espírita nos apresenta com tanta clareza, é essa, que é dano é que se recebe. Não existe amor maior do que dar a vida. É o ato mais supremo, dar a vida por aqueles que ainda desconhecem o valor da vida. Começamos a reunião falando do templo. Vocês se recordam? E quando Jesus ia saindo do templo, era o templo de Jerusalém, templo de pedra. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, de fora. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A profecia se cumpriu, porque 40 anos depois esse templo foi destruído pelos romanos.
Na época, o imperador era Vespasiano. As legiões foram guiadas pelo seu filho, o general Tito Vespasiano. E o templo foi destruído. Jesus profetizou, e isso ficou como um fato histórico. Mas, na verdade, a proposta aqui é outra. É dizer para nós que todas as edificações, todas as cristalizações nossas, que se arrimam em cima da pedra do orgulho e do egoísmo, serão derribadas. Todas as instituições milenares que continuam apoiadas no orgulho e no egoísmo cairão no tempo devido. Assim as nossas personalidades vão ficando pela estrada. O nosso homem de ontem está sendo convidado, no seu sentido progressista, a ceder para um homem novo que está nascendo, estando nós na terra ou no mundo espiritual. Conceitos, preconceitos, tudo está sendo destruído. É a lei natural da vida. Insistir com o passado é fechar os olhos para a magnitude do infinito, chamado futuro. O hoje é um presente magnânimo que simboliza a nossa operação. As mãos que se estendem, as mãos que abraçam, que escrevem, que manuseiam, as mãos que simbolizam os nossos sentidos em operação, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. O trabalho dignifica o espírito. Não estou falando mais do trabalho da terra, que todos nós sabemos que engrandece o homem da sociedade. Principalmente quando esse homem trabalha de sol a sol para ganhar o pão da necessidade, sua e de sua prole. Mas o homem que exagera na busca, apoiando-se no supérfluo, pedra sobre pedra será derribada. Com isso, nós podemos aqui, sem nenhuma ideia presunçosa de falsos, de profetismos, porque todo profetismo no campo social, ele tende a ser falso profetismo. Por isso é que o nosso profetismo é do Espírito. E esse profetismo é inequívoco. Seremos felizes, porque seremos perfeitos. E isto foi dito por Jesus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então essa destinação, ela é extraordinariamente bela e impossível de ser interrompida. Ponto. Mas podemos dizer que, no campo social, o materialismo será destruído. Para não dizer que ele já vem sendo implodido de uma forma muito especial. Porque nós estamos percebendo que se continuarmos pautando a nossa felicidade nos templos, nas instituições, nas questões puramente humanas, continuaremos com esse sentimento de falência, de incompetência, de vazio existencial. Por tudo isso, as depressões campeiam, as distonias, os distúrbios psicológicos, as psicopatias, as obsessões. Eis a resposta, eis o significado da nossa insistência em querer trabalhar com esperteza e interesses puramente pessoais. Vamos trabalhar para que o nosso interesse seja um interesse coletivo. Quando assim operamos, a caridade vai ganhando espaço de uma forma muito especial nas bases soberanas
do nosso coração. Queridos amigos, conseguimos cumprir o que ficou comprometido, trabalhar até a questão 230. Nesse final de reunião, de uma forma muito especial, muito carinhosa, nós gostaríamos de propor que, já que nós estamos destruindo o templo das aquisições transitórias, que a gente possa abrir o Apocalipse, lá no capítulo 21, e perceber que na Nova Jerusalém, que nos aguarda no grande futuro, João Evangelista escutou de Jesus e ali registrou: não haverá mais templos. Porque, na verdade, o que vai efetivamente estabelecer a vitória é quando o nosso templo íntimo se fizer luz na sua totalidade. O Cristo se manifestará em nós e por nós em todos os momentos, através dos pensamentos, palavras, ações. Nesse final de reunião, nós gostaríamos de agradecer à espiritualidade por tudo que eles têm nos oferecido, por tantos ensinamentos que têm nos esclarecido. E nesse dia, que antecede o que na terra e também no espaço se comemora, como um dos dias mais importantes do ano, dedicado às mães, nós vamos trazer uma poesia do Braulio Bessa, poeta do Nordeste, que tem feito, de uma forma muito especial, poesias que têm tocado o coração dos brasileiros, para que a gente possa retomar o tempo das poesias. E ele diz assim para as mamães: mãe, eu disse mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e forte, se foi Deus o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você, com esse jeitinho, me dizendo por onde caminhar, cada pedra que eu devo desviar. Não descuida de mim. Por um segundo, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você, pelas vezes que eu vi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo, nas dores mais doídas, que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a se levantar, até mesmo do posto mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar, por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei seu juízo, pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existe palavras para explicar. Só se pode sentir. Bem lá no fundo, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar, só por ter o seu amor. Te amar, mais pelos nãos do que pelos sims. Te amar, por plantar no meu jardim o amor, maior que se pode amar, e mostrar a forma certa de regar este sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê?
porque você ser inteira e em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus, me dando um pedaço de vida. Mãe, sois vós, mãe querida, que se transforma em sal da terra e luz do mundo, trazendo a seus filhos o ensinamento de amor, pautado no ensinamento do nosso Mestre e Senhor, Jesus, a nossa luz. Sois vós a responsável pelo caminhar da luz dos vossos rebentos. Mãe, sempre hei de te amar. Sois vós a guardiã da terra, chamado coração, onde plantarás o amor, a tolerância, a paciência, a caridade. Sem ti não é possível pensar em felicidade. Mas me ensinas a humildade, a benevolência, quanta eloquência, para quando o inverno de vossa idade chegar, colher os frutos cuidado por vossas mãos benevolentes e suas palavras sábias que sempre me direcionaram para amar. Que Jesus esteja sempre a iluminando, para que guies e ilumines nossos pequeninos, amigos, familiares, irmãos, seguidores de Jesus. Mães, lembrem-se, sois depositária de um legado extraordinário. Dar prosseguimento à missão de Maria Santíssima, aquela que é a mãe da humanidade. Nestas vibrações da mais excelsa caridade, os benfeitores da casa de Kardec vos abraçam e desejam a todas as mães um feliz dia, um feliz ano, uma feliz encarnação, uma feliz destinação, na direção do porto seguro, do eloquente, soberano amor de Deus. Que todas as famílias aqui representadas possam ser envolvidas nestas sagradas lições e que quando estiveres, filhos, pais e irmãos, com as mães, beije, abrace e faça com que elas se sintam reconfortadas, felizes e confiantes por estarem cumprindo a missão delegada por aquele que é a referência da nossa trajetória, Jesus. Que os Espíritos abençoem a Sagrada Família Brasileira, para que nós, brasileiros, possamos mostrar para o mundo as lições do Redentor, nas bases da ordem do progresso, da caridade e do amor, da paz, que exara após a grande batalha, que é a evolução espiritual. Que Allan Kardec, o mentor dessa casa, Amélie Boudet, a sua eterna companheira, que eles nos inspirem nesses momentos de aprendizado. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo. Que assim seja. Nós agradecemos o Beto pelo